Comigo, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Quem está feliz de estar aqui na Canção Nova, diga amém. Amém. Gente, um acampamento de oração que o Senhor já colocava no meu coração vai nos preparar para o céu. Quem quer ir para o céu aí, levante a mão. Hein? Imagina a alegria quando nós estivermos diante do Senhor. E eu quero começar com vocês fazendo um louvorzinho, tá? O ministério vai me acompanhar lá. Vamos ver se a acordeon está num volume bom, que é coisa, vocês me avisam aqui, tá? Vamos fazer um louvorzinho com acordeon, com o ministério. Quem gosta aí de louvar o Senhor, diga amém. Amém. É coisa boa, né, gente? Vamos começar assim, Sol maior, tá, ministério? Nas palmas. Tem gente que pensou que vinha só rezar, hein? Quem tem Jesus não falta nada, ainda com Maria como advogada. Vai lá. Quem tem Jesus não falta nada, não falta nada, ainda com Maria como advogada, como advogada. Posso ouvir? Quem tem Jesus não falta nada, ainda com Maria como advogada. É clima de céu. Se eu tenho Deus, posso dar risada, ainda com Maria ter gargalhada. Se eu tenho Deus, posso dar risada, ainda com Maria ter gargalhada. Cadê o sorriso? Minha família é abençoada, mas sem Jesus tá fracassada. Minha família é abençoada, mas sem Jesus tá fracassada. Quem gostou faz barulho! Ô povo animado, hein, gente? Que bênção a gente poder louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu fico imaginando como será a nossa entrada quando a gente chegar no paraíso e dizer: nossa, gente, é lindo, que maravilhoso. A gente sentir aquela paz maravilhosa. E eu tenho a certeza, o Senhor que é o Pai da divina misericórdia, Ele que nos ama, que é o melhor para nós, sim ou não? Quem aqui sente que as pessoas que já partiram estão bem? Diga amém. 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 Então vamos cantar mais uma assim? Nós vamos cantar agora um louvor. E nesse louvor nós vamos dizer assim, ó: eu vou louvar a festa dos cristãos. Coisa melhor não tem para alegrar o coração. Posso ouvir você? Eu vou louvar, repete. Eu vou louvar A festa dos cristãos. a festa dos cristãos. Coisa melhor não tem Coisa melhor não tem para alegrar o coração. para alegrar o coração. Então, gente, ó, pelo menos um para lá, um para cá. Assim, vamos fazer como o rei Davi, que cantava, pulava e dançava na presença de Deus, tá? Se você vê que o irmão aí não tá dando aquela gingadinha, dá uma cutucadinha nele, que ele dá uma gingada, né?
louvar, a festa é dos cristãos. Coisa melhor não tem pra alegrar o coração. Posso ouvir? Eu vou louvar, a festa é dos cristãos. Coisa melhor não tem pra alegrar o coração. Vai! Eu vou, a festa é dos cristãos. Lindo! Coisa melhor não tem pra alegrar o coração. A turma fica animada quando o padre sai com a gaita. Sai todo mundo pra sala, eita católico dos bailes. A turma fica animada quando o padre sai com a gaita. Sai todo mundo pra sala, eita católico dos bailes. Este é o louvor dos bons, vai até a madrugada. Vai fazer até quem não louva, louvar Deus de madrugada. Vai fazer até quem não louva, louvar Deus de madrugada. Pra fechar, eu vou louvar, a festa é dos cristãos. Coisa melhor não tem pra alegrar o coração. Você que tá em casa, eu vou louvar, a festa é dos cristãos. Coisa melhor não tem. Pra quê? Pra alegrar o coração. Mais uma vez, vai. Eu vou louvar, a festa é dos cristãos. Coisa melhor não tem pra alegrar o coração. Amém! Oh, coisa boa, hein, gente? É só quem é cheio do Espírito Santo mesmo para estar na véspera do finados feliz, porque sabe, um dia eu vou morar no Céu. Um dia eu vou morar no Céu. Deus abençoe você que está aqui. Enquanto o padre vai tirando aqui o acordeon, põe a mão no teu coração e diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, me faça entender a mensagem desse acampamento. Bate nesse coração aí e diga: aqui tem muita saudade. É, filho, eu vou dizer para você, se você pudesse só almoçar ou tomar um cafezinho com quem já foi, se você pudesse voltar a ter essa oportunidade, o que você diria para essa pessoa? Esse abraço gostoso, que com certeza seria um abraço, não seria? O Senhor vai te dar alegria, filho, eu profetizo na tua vida, como padre da igreja, de sentir esse abraço, porque nós, como Canção Nova, vamos nos unir aos céus, nesse acampamento de oração. Se você crê, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Canta, para ouvir. Move-te em... Move-te, move-te em... Toca minha mente e meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Faça o sinal da Santa Cruz assim na tua testa, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inimigos. Ô Senhor, eu quero desde já pedir, Senhor, que sejamos fortalecidos com a força do alto. Vai sentando aí, vai, velho.
O padre estava tocando acordeon, até disse para o pessoal que geralmente o padre soa, mas não soei, viu? Tinha até programado uma camiseta seca lá para trocar depois. Povo amado de Deus, eu quero aqui trazer para você uma mensagem. Eu vou ser breve, mas eu sei que eu vou chegar aí no coração, viu? E você acredita que de fato a Canção Nova, ela é como que uma clínica espiritual para socorrer aquelas pessoas que às vezes estão feridas, machucadas, espiritualmente precisam? Quem crê nisso, diga amém. Então assim, quando a gente chega no médico, às vezes o médico precisa machucar um pouquinho mais, aonde já está doendo, que é para limpar uma ferida, por exemplo, né? Já viram isso? Uma pessoa que às vezes acontece de furar o pé lá, ou cortar, precisa tirar para tirar aquela sujeira toda, para não dar infecção, mas depois passa o remédio. Então me permita, que você vai perceber que o padre vai abrir talvez um pouquinho mais essa ferida, porque nós estamos falando dos traumas da morte. Eu preciso passar um remedinho aí, porque eu sei que tem muito amor nesse coração, filha. Filha, eu sei o quanto que você ama, o quanto que você amou. Você que perdeu, tem medo de perder, talvez até criou já traumas aí. Eu quero trazer para você uma citação bíblica, que é de Gênesis 3:19. Quem trouxe a palavra de Deus, se quiser acompanhar. Quem não trouxe, ouça. Gênesis 3:19. Olha o que diz a palavra, nos lembrando da onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Quando Deus fala da culpa original, Ele vai dizer: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado. Lembra-te que és pó, e para o pó haverás de voltar. Eu não sei se você já acompanhou uma exumação, quando uma pessoa falece e volta lá no túmulo, aí tira o caixão e o que tem lá dentro. Gente, a pessoa em 3 anos no máximo, ela fica só os ossos, e depois, com o passar do tempo, aqueles ossos vão se tornando o quê? Pó. E tem gente que até pergunta assim: padre, é pecado cremar? A igreja vai sempre optar pelo método natural, que é sepultar a pessoa, para que ali o corpo vá sofrendo aquela fase de decomposição natural. Porém, você sepultando, enterrando ou cremando, vai virar o quê? Pó. Então assim, é apenas o que a igreja aconselha, mas não que não se possa cremar, porque vai virar pó. E tem gente que chega lá no sepultamento, vê o caixão entrando lá, e depois entrega uma caixinha desse tamanho, com que virou a pessoa. Nós viemos do pó, e para o pó nós vamos voltar. Então desculpe aí os bonitinhos, mas filha, vamos virar pó. Tem gente tão preocupada com a estética, né, gente? Nossa, faz academia e não sei o que, sofre porque já não é tão bonitinha mais, porque o corpo vai entrando para um declínio natural, vai aparecendo aquelas ruguinhas, aí tenta esticar aqui. Ah não, vou colocar um botox, agora tem que colocar um fio para esticar. Tudo, às vezes, vaidade, né? Esses tempos eu recebi uma mensagem engraçada, mas falava a realidade de um corpo que estava lá, só os ossos, mas aqui na parte dos seios tinha 2 bolinhas assim de silicone que não se decompôs. O que virou a siliconada, como que diz o outro? Pó, ficou só o silicone. Oh Jesus, me ajude aí, Senhor. Eu quero trazer para você aqui um símbolo que eu sei que vai ser forte para você, porque você talvez vai lembrar de um dos momentos mais difíceis da tua vida. Pode trazer aqui, André. Talvez quando você viu essa cena, filho, recebeu um telefonema de uma pessoa que você amou demais, e ficou sabendo que aquela pessoa se foi. E aí você diz: mas não pode ser, meu Deus do céu, essa pessoa estava comigo ontem.
Semana passada eu conversei com ela. E aí quando você chega naquele guardamento, você vê montando. E você não acredita que daqui a pouco vai ter ali um caixão. E aquela pessoa que você ama vai estar ali. Eu quis trabalhar apenas com esses dois símbolos. Poderia fazer até como eu fiz num dos retiros que preguei em Curitiba, porque sou de lá, da paróquia São Rafael Arcanjo. Lá a gente prega retiro em parceria com a Canção Nova de Curitiba. São 1.500 pessoas inscritas. E lá eu fiz questão de trazer um caixão mesmo, para mostrar que nós vamos ter que sepultar as pessoas, e nós um dia vamos estar ali. Mas fala a verdade, esse símbolo já fala muito com você, não fala? Porque eu vou dizer uma coisa para você, filho, isso aqui talvez representa um pouco, até um trauma que você tem. Talvez você não chegou a deixar de ir em guardamentos de pessoas que você poderia ter ido se despedir, mas você ficou tão traumatizado da dor que você sentiu, que talvez você nem vai mais. Você não suporta ouvir falar de morte. E eu digo assim que eu sinto que esse retiro é de fato para trazer você para essa realidade. Eu digo assim, é uma ressignificação da própria dor. Quando você olha para símbolos como esse, você lembra de uma tristeza que talvez não ficou resolvida aí. Sabe o que o Senhor colocava no meu coração? Esse acampamento é para fazer muitas pessoas voltar a viver. Olha aqui para mim, filho, você não vai voltar a viver, porque depois que você perdeu, talvez nunca mais você teve qualidade de vida, porque você sente aquela dor, a lembrança dói na alma. Quando você lembra aquele sentimento, às vezes até de culpa, nunca mais, esse nunca mais ficou aí. Eu nunca mais vou poder abraçar. Tem gente que tem saudade do cheiro. Quem perdeu aqui a mãe, o pai. Gente, esses tempos eu fui num guardamento, num velório, e quando eu rezava lá, eu me surpreendi como que aquela senhora parecia com minha mãe. Eu me lembro que saí dali, vendo os filhos ali chorar, e eu quase não consegui rezar lá, porque de tanto que chorava, era um desespero. Eu saí, só liguei para a paróquia e disse para a secretária: eu tenho compromisso agora à tarde. Ah, padre, o senhor geralmente fica aqui só para os atendimentos, quem chega, então eu vou dar um tempo essa tarde, eu preciso resolver uma coisa. Na verdade, gente, eu fui direto para a casa da minha mãe. A minha mãe talvez até hoje não saiba disso, mas eu cheguei lá do nada. A minha mãe disse: nossa, você por aqui, você não é acostumado a vir assim durante a semana? Eu disse: ah, mãe, eu estava com saudade. Dei um abraço forte nela, sentei do lado daquela caixa de lenha, ali na caixa de lenha, do lado do fogão a lenha. A minha mãe gosta de fazer comidinha ali, e fiquei ali curtindo um pouco a minha mãe, dizendo: meu Deus, o tempo está passando, a gente não tem tempo de nada, porque eu não sei qual vai ser a minha reação. Digo para vocês como padre, eu não sei se eu vou conseguir rezar a missa de corpo presente da minha mãezinha, do meu pai. E você que já passou por isso, talvez você olhe para essa cena, você lembra disso. Que dor, né, filha? Né, filha, foi aquela? E talvez até o medo de perder, só o fato do padre falar, isso talvez mexe numa ferida que está aberta aí. Talvez você até diga: eu não sei se eu vou aguentar. Pessoas que a gente sabe que brigaram sério com Deus. Por que você fez isso comigo? Porque nós estamos falando de um declínio natural, de um filho sepultando o pai e a mãe. Mas a mãe que já teve que sepultar um filho. E segundo estatísticas, dizem assim que pais que têm mais de 3 filhos, provavelmente vão ter que sepultar pelo menos um antes de morrer. Porque o índice de mortalidade juvenil aumentou muito. Os jovens estão morrendo.
não só de mal súbitos aí, porque se alimentam às vezes mal, o número de doenças como câncer que cresce muito, mas fatalidades sobretudo, fatalidades. Ontem à noite eu contava para o Paulo e para a Elisângela, que são amigos aqui da Canção Nova, e eu já estava deitado na minha cama, e o Senhor me colocando: padre, você precisa trazer símbolo, mostrar, mexer na ferida, porque eu sei que isso aqui mexe. E eu pensei: meu Deus, mas aonde que eu vou arrumar uma coroa de flor, meu Deus do céu? Aonde que eu vou arrumar? E já era 11 e pouco da noite, eu vejo ali, na lista de funerárias aqui da região, Divina Providência. Eu falei: é lá mesmo. Fui gentilmente, estão nos assistindo agora, quero agradecer de coração, porque falei que queria apresentar, e o dono da funerária disse: padre, o meu testemunho é da Divina Providência. Deus foi muito providente na minha vida. E eu quero dizer assim, que o Senhor, Ele quer trazer para você uma cura interior aí, uma cura, porque eu tenho certeza, filho, que esse trauma, essa revolta, talvez essa indignação que você tem da perda, esse desamparo, uma pessoa que sepultou aquela que ama, poxa, anos vivendo juntos, essa pessoa que você amava muito, e agora quantas viúvas nós temos, quantos viúvos, e às vezes pessoas novas, nunca mais tiveram outro relacionamento, mesmo sendo lícito dentro da igreja, porque a morte que separou vocês. E tem gente que diz: padre, eu nunca mais consegui ter mais ninguém, porque dizia uma mulher: eu não vou achar outro homem como aquele. Eu acho tão bonito isso, porque o amor, ele é tão forte, que às vezes ele não acaba mais. Mas eu digo assim, filha, e a solidão? Está resolvida aí para você? Você conseguiu resolver essa solidão aí dentro? Ou todo lugar que você vai, você te corta o coração, porque você diz: essa pessoa não está aqui, não tem como ficar feliz aqui, porque aquela pessoa não está mais junto comigo. Qual o sentido que a perda tem para você? Qual o sentido? A psicologia diz que existe algumas fases do luto. Primeiro, a indignação, você não acredita. E tem gente que até hoje estão vivendo essa fase de não acreditar, e isola o afeto da razão. Então, por exemplo, se passou já mais de um ano, e você não consegue doar as roupas daquela pessoa que faleceu. Tem gente que não consegue deixar ninguém entrar no quarto. Eu fui esse tempo abençoar uma casa, e eu entrando em cada peça, quando eu abri uma porta, a mulher disse: não, padre, aí não, aí não. Eu disse: o que aconteceu, filha? Não, aí ninguém entra. E já começou a chorar. A ferida estava aberta ainda. Ela disse: do jeito que meu filho morreu, padre, que ele deixou o quarto, tá, ninguém entra aí. Eu percebi a dor dela, que precisava ser curada. Foi um processo, mas eu consegui fazer com que ela fosse se desfazendo das coisas materiais que o filho deixou. Então eu digo assim, que existe às vezes pessoas que estão nessa primeira fase ainda. Eu não acredito que isso aconteceu, e eu não quero que as pessoas coloquem na minha cabeça que eu perdi. Mas eu vou dizer para você que você precisa ir passando as fases, porque depois dessa fase do impacto, de não acreditar que ali está aquela pessoa que você ama, de acreditar que isso está acontecendo, não pode ser, vem a fase da culpa, porque a gente que ama, a gente sempre vai sentir que deixou algo a desejar. Eu podia ter dito mais para essa pessoa essa frase: eu te amo. Eu me lembro quando eu perdi minha avó, a avó Terezinha, vozinha, tão simples que era. Quando eu chegava na casa dela, eu sentado, ela vinha e me abraçava por trás assim, mineira, né? Ela dizia: é só esse meu neto padre mesmo para vir lá de Curitiba ver esse caco de véia aqui. Ela brincava. E sempre quando eu ia na casa da minha avó, sabe o que ela fazia? Canjica com amendoim, batia amendoim assim no leite e colocava. Já comeram ou não? Gente, uma delícia, mas duvido que você faz melhor que minha avó fazia.
porque era muito bom. Eu falava, vó, é muito boa essa canjica. E a minha mãe até brincava que quando eu ia na casa da avó, a mãe já dizia, vai comer canjica. Porque era uma maneira da minha avó dizer para mim, eu te amo. A minha avó não era daquela assim de dizer com essas frases, eu te amo, você é importante para mim. Mas aquela canjica da avó, gente, era um agradecimento, porque um dia eu elogiei aquela canjica dela, sempre tinha canjica. Quando foi no momento do velório, adivinha o que me veio na lembrança? A canjica. E não foi vontade de comer canjica não, porque na verdade estava até meio empapuçado, que eu ia lá, tinha canjica toda, mas era, por que eu não agradeci mais? Por que eu não falei para a avó mais vezes isso? Vem aquele sentimento de culpa, é natural isso. E depois a terceira fase, vem a aceitação. E essa aceitação, pode ser que seja por internalização, isso é psicologia, quer dizer, eu aceito mesmo. Eu estou bem resolvido com isso, porque eu sei que todos nós vamos partir. Eu aceito, em nome de Jesus, eu aceito que essa pessoa está melhor que eu. Ou pode ser que você reprimiu o sentimento até agora. Porque quando alguém toca no assunto, a dor volta. Isso significa que existe traumas aí. O teu sofrimento não é só um sofrimento de dor, é um sofrimento traumático. Se uma pessoa cai no chão e bate a cabeça, e ela faz um corte, alguma coisa, ou um pequeno calo, ela machucou. Se ela quebra a cabeça, significa que foi um trauma, que a gente chama de traumatismo. Tem diferença de machucado e trauma, sim ou não? Talvez tem muita gente que já te machucou muito aí. Tem muitas coisas que já te machucaram na vida. Agora tem sofrimento que foram traumas, que até agora quando você lembra aquilo para você, te arrebenta. Quem já passou pela dor da traição? Quem já passou pelo sofrimento de perder alguém que até agora você não aceita? Equivale a sofrimentos traumáticos. Às vezes um abuso. Posso fazer uma pergunta para você? Não precisa me responder. Você que aqui está, você que está em casa, você já se viu no teu próprio velório? Já teve vontade de morrer? Sabe por que eu estou perguntando, filho? Porque é como se o Senhor me dissesse, Ele conhece a tua dor. Porque uma pessoa que já chegou a imaginar a própria morte, é uma pessoa que passou por um sofrimento traumático. É como se o Senhor me pedisse para dizer para você, aguenta, filho, aguenta firme. Porque Ele também passou pelo sofrimento, Ele também passou pela dor da traição, Ele passou pela dor de ser desprezado. Jesus passou por tudo isso e muito mais. Se você vai olhar para aquela cruz, você vai entender do que o Pai está dizendo. Mas Ele aguentou até o fim. E pelo fato dele aguentar até o fim, conforme nós vemos na liturgia de hoje, do Todos os Santos, a palavra vai dizer, aqueles que foram alvejados com o sangue do Cordeiro, fazem parte daqueles que são salvos. Jesus, quando ressuscita, Ele ressuscita entendendo, valeu a pena passar por tudo isso, porque hoje Ele está junto com o Pai, ressuscitado. Você quer ir para o céu, sim ou não? De verdade mesmo? Quem quer ir para o céu hoje? Tem certeza, gente? Será que você vai ter caixão para tudo isso? Para brincar um pouco. Mas sabe o que você me surpreendeu? Porque eu fiz a pergunta, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Agora eu pensei que só uns 2 ou 3. Significa que nós temos católicos de verdade. Aqui uma salva de palmas para quem quer ir para o céu hoje. Parabéns, filho. Sabe por quê, filha? Que você está dizendo com a sinceridade do coração, se fosse hoje você gostaria de ir? Talvez porque você já entendeu o significado de céu. Está lembrado daquele homem que estava ao lado da cruz de Jesus? Um ladrão, né, gente? Não vamos aí tapar o sol com a peneira. Um ladrão que no último momento ele aceita Jesus, ele muda o trajeto do seu futuro inteiro. O que Jesus disse para aquele homem, que a gente chama de bom ladrão? Dimas, ainda hoje estará comigo no paraíso. Paraíso. O que significa o paraíso?
Paraíso é um lugar maravilhoso. Paraíso não é coisa ruim, não. É paraíso. Eu vou dizer para você uma coisa que eu não sei se você vai entender, mas se você pudesse pegar o teu telefone e hoje você ligar para aquela pessoa que acreditou em Jesus, aquela pessoa que morreu, mas você nunca viu aquela pessoa blasfemando por causa da dor, do sofrimento. Muito pelo contrário, você sabia que o sofrimento era grande, mas ela morreu ali defendendo a fé, morreu dando exemplo, testemunho. Se você ligasse para essa pessoa hoje e perguntasse: você quer voltar? Se você pudesse falar com essa pessoa, eu não tenho medo de errar, essa pessoa ia dizer para você: eu não troco o paraíso por nada. É lindo isso daqui, é paraíso. Eu preciso dizer isso para você. Se você crê que um padre possa falar em nome dele, eu preciso dizer isso para você. Essa pessoa, ela está de uma forma tão bem, que eu posso dizer, ela está maravilhada dia após dia. Nós vemos alguns textos bíblicos que eu preparei aqui, que eu gostaria de partilhar com você, que falam da morte. Salomão vai dizer assim, preste atenção, está em Eclesiastes 7:1, é melhor a boa fama do que o melhor unguento. Aí ele diz uma verdade: é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Por que Salomão vai dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Porque vocês já perceberam que quando a pessoa falece, lá no túmulo tem duas datas importantes: nascimento e o dia que morreu. Não é verdade? Porque quando nasce a gente fica tão feliz que nasceu, mas nasceu para onde? Para onde que ele está vindo? Para uma vida de sofrimento. O que você já passou na tua vida, você sabe do que o padre está dizendo. O que você já passou tem chão, hein? Tem uma ali olhando para mim e fazendo assim. Pelo jeito não foi fácil, né, filha? Estou vendo. Quanto sofrimento você já teve, filha? Quantas pessoas você já teve que sepultar? Quantas pessoas que você confiou, que você fez de tudo por elas, hoje estão nem aí para você? Você já experimentou isso, não experimentou? Às vezes a dor mesmo, a dor física, o médico chegar com um laudo para você, dizer: olha, você está com essa doença e você tem que lutar. Tem gente lutando até hoje, dói aqui, dói lá, a Maria das dores. Aguenta firme, filha. Esse é o nosso mundo, é um mundo de cruz. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Você veio para esse mundo, e nós lutamos porque a gente não quer morrer. A gente não pediu para nascer, mas quando fala em morte, tem gente que não quer. Filho, filha, sabe o que Jesus disse para aquele homem que estava ao lado dele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Os estudiosos dizem que Jesus nem quis dar muito detalhe do paraíso, para que as pessoas não quisessem antecipar a própria morte, de tão bom que é. Então Salomão entende isso e diz: é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É por isso que quando a pessoa falece, a gente diz: o fulano descansou. Às vezes foi uma vida de tribulação, foi um turbilhão. Quando morre, está lá. Você vê até pelo corpo, parece aquela paz. Tem gente que morre, parece até meio sorrindo. Quando eu acompanho pessoas que estão sofrendo muito, gente, eu sei da história da pessoa. Nunca me esqueço de uma mãe, que quando o filho estava no velório, o filho disse uma frase que foi forte. Tem gente que até olhou assustado, que pensou que ele tinha feito alguma coisa ilícita. Mas naquele momento que vai se fechar o caixão, o agente funerário chega e a primeira coisa que ele diz: atenção pessoal, 5 minutinhos para vocês se despedirem, que nós precisamos levar. Ai, como dói. O que você diria para as pessoas que você ama, que você tem medo de ver no caixão, naqueles 5 minutos de despedida? Você diria o quê? Sabe qual foi a frase daquele jovem?
Me perdoe, mãe, porque eu sei que fui eu que te matei. Alguns olharam assustados. Ele teve que sair porque quase passou mal de tanto chorar, de desespero, porque diz que quando a pessoa se sente culpada, a dor é pior. E no caminho de volta para a comunidade, porque ele estava em tratamento lá na nossa casa de recuperação, que muitos aqui sabem que o padre trabalha na recuperação de dependentes químicos. Ele dizia: sabe, padre, toda vez que eu chegava drogado em casa, a mãe dizia: um dia você vai me matar, filho, porque esse coração não vai aguentar. E de fato não aguentou. Foi o motivo da morte dela. O coraçãozinho parou. Então ele disse: eu sei que fui eu que te matei, porque ele sentiu que foi ele. Sabe, eu vou dizer que quando a gente olha para essa realidade, a gente começa a entender que é melhor mesmo a gente partir, descansar, e de uma forma assim que o Senhor nos traga para Ele no momento certo. Mas nós precisamos fazer como São Paulo. Quando eu olho para a carta de São Paulo, eu fico maravilhado. São Paulo, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça. Significa, ele sabia que a morte para ele era motivo de glória, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. São Paulo em Filipenses 1:25. Quando São Paulo estava na beira da morte, achando que eles iriam causar um mal para ele, São Paulo estava feliz: eu vou me encontrar com o Senhor. Essa era a alegria de São Paulo. Então eu preciso dizer assim: tudo que fazem por você, tudo que te causa, é importante que você entenda, um dia você vai descansar. E aquele jovem, depois que fez todo o tratamento com a gente, ficou bem, gente. Todo dia que ele pensava em ir embora, que estava quase que a mala arrumada, ela: não, padre, já deu. Eu disse: lembra da tua mãe? Você não vai dar o gosto para ela de olhar para você lá no céu e dizer: graças a Deus ele está bem? Porque a tua mãe sabe, filho, que você está aqui. Eu vou dizer algo muito pessoal. Eu acredito que as pessoas que já partiram sabem o que está acontecendo aqui, porque nós temos uma passagem bíblica. Jesus conta uma parábola daquele homem que vai para o céu. Está lembrado daquele homem, aquele homem rico, Lázaro, né? Que de repente olha o irmão dele, a família dele passando por penúria aqui, porque não aceitavam caminhar com Deus, e diz: manda com que o pai Abraão vai lá, mande para que minha família possa se converter. E ele diz: lá eles têm os profetas, nem que os mortos ressuscitem. Ele olhava os seus de lá. Eu digo com alegria do meu coração: tem muita gente que você teve que sepultar, filho. A cena talvez foi uma cena triste, porque você viu ali o corpo, a matéria do que você sepultou. Mas essas pessoas não estão no cemitério. Essas pessoas estão no paraíso, hoje orgulhosas de você, como aquela mãe, eu sempre dizia: a tua mãe tem orgulho de você, filho. Porque hoje, eu digo, até hoje, gente, vai fazer 6 anos esse ano que ele está na abstinência, está bem, venceu as drogas e deu esse orgulho para a mãe, mesmo depois da mãe partir. Então eu vou dizer assim, é sério isso que eu vou dizer. Tem mães aqui que eu sei que a maior alegria da tua vida, mãe, pai, seria ver o filho dentro da igreja. Eu sei que seria uma alegria você ver o teu filho caminhando com Deus. Eu preciso profetizar na tua vida: se você aguentar firme, se você continuar dando testemunho, o teu filho ainda vai ver. Talvez você não vá nem ver, mas por causa do teu testemunho, nunca desista, nunca desista, porque o amor transforma. O amor é capaz de transformar a vida das pessoas. Ainda hoje, nessa preparação para essa morte, na preparação para a perda, mas também para nós partirmos, nós precisamos entender que dá tempo de fazer tanta coisa. Você já parou para pensar, como será que vai ser o dia da tua morte? O que você vai estar fazendo naquele dia? Qual vai ser o último café da manhã que você vai tomar? Será que você vai dar tempo?
Ou vai ser durante a madrugada? Eu não sei, mas às vezes me vem umas coisas assim na cabeça. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: aquele que pensa na própria morte é sábio, porque na verdade ele está se preparando. É sabedoria. É claro que existe uma diferença daquele que deseja a morte por causa de uma depressão que está passando. Não é isso que eu estou dizendo, mas você preparar para a morte significa: quando que vai ser? Gente, às vezes eu me surpreendo, meu Deus, eu já estou com quase 50 anos, mas dá a impressão que foi esses dias que eu estava com 20. Quantos anos você tem, filha? Filha, você tem mais tempo para frente ou mais tempo para trás? Porque vamos e venhamos, são poucos aqui. Nós temos aqui uma senhora que está com 97 anos, que é a manhinha que nós chamamos lá de Curitiba. Geni, mostra ela aí, 97 anos, fique de pé, mamãe. Dá uma salva de palmas, tá aqui, gente, 97. Quem gostaria de chegar nos 97, bem assim, participando aqui de acampamento? Isso não é um sonho? Não seria um sonho para a gente? Mas eu vou dizer, filho, a faixa etária não é essa, viu? Diz que para os homens 75, parece que é isso. As mulheres um pouco mais. Não sei por que as mulheres vivem mais que os homens. É a primeira pergunta que eu vou fazer quando chegar no céu. Que injustiça é essa, né? Mas sabe, filho e filha, se você está aqui, tem muita coisa que você pode fazer ainda. Se eu fosse você, por Deus do céu, se eu fosse você hoje ainda, eu mandaria uma mensagem dizendo para essa pessoa que você ama: eu amo você. Talvez essa pessoa não vai me entender. Por que será esse? Não é dia do meu aniversário, não é nada. Mas talvez seja um preparar-se, porque deixar para dizer eu te amo no dia do guardamento, adianta alguma coisa? Aquelas declarações que eu vejo, tanta declaração de amor em velório, e tem gente que fica lá do lado do caixão: ai, eu te amo tanto, que você era tão bom para mim, meu Deus. Está igual a história daquele menino que a mãe elogiando o marido: ele era um homem tão bom, ele era um homem trabalhador. E a criança puxando a mãe: ô mãe, ele era, o que foi, filho? A senhora tem certeza que é o pai que está aí? A senhora só falava mal do pai. Cala a boca, menina. Elogiando na hora do velório. Mas quando o marido estava vivo, diz que tem uma história de um homem que diz que ele estava no aeroporto. Sabe aquelas pessoas, aqueles homens que, assim como tem muitas mulheres, como Marta, né, gente, que trabalha demais, não para. Era um homem assim. Ele estava no aeroporto lá e vendo o horário, que já estava achando que o avião já tinha partido, e de repente toca o telefone. Ele falou: alô, o que foi? Fala bem. Não, eu estou aqui no aeroporto, estou atrasado. O que você quer falar? Eu não acredito numa hora dessa você falar para mim que precisa de mais amor. Eu tô atrasado, mulher, pelo amor de Deus. O que tem o Juninho? Ai, o Juninho está precisando de um pai amoroso. Amor, você acha que eu preciso? Você acha que eu sou homem? Está faltando alguma coisa? Eu sou homem de frescura? Está faltando alguma coisa? Você parece uma centopeia, todo mês tem que comprar um sapato novo para você. Eu vou desligar. Tchau. Desliga. De repente, uma gargalhada. Ele diz: o que é isso? Era a morte. Eu vim te buscar. Não, pelo amor de Deus, imagina. Diz que era um bicho feio, gente. A morte, que a morte a gente vê assim, a morte, tem alguns até colocam uma capa preta assim, aquelas toucas, aquela cara branca assim. Vamos. Não, mas como assim? Eu estou forte igual um touro. Igual um touro, né? Qual foi a última vez que você foi no médico? Não me lembro. Triglicerídeo, colesterol. O coração tá com gordura no fígado, o coração está com problema. Não, imagina. Peraí, só um pouquinho. Calma. Não, vamos rápido. Eu tenho que buscar uns motoqueiros aí. Tem alguns que estão usando droga. Eu estou com pressa. Não, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte. Me diga quanto que você quer, porque eu tenho.
Eu trabalhei a vida inteira, dinheiro no banco eu tenho. Fala quando você quer, você aceita Pix? Marmelada na hora da morte não dá certo, né? Quem já viu isso? A morte disse: você sempre deu jeito para tudo, menos para morte. Vamos. E ele começou: não, então faz o seguinte, me dê pelo menos mais uns 20 anos. Que 20 anos? É já. Me dê pelo menos mais uns 5 anos, então. Me dê 5 anos. Eu preciso resolver algumas coisas. Faz tempo que eu não me confesso. Lembrou de confissão. Eu quero ir na Canção Nova. Diz que vai ter um acampamento com o Padre Kleberson. O Nelson Correia vai estar lá. Que a tua mulher falou que nem que assistir a Canção Nova, você assiste. Não, pera um pouquinho. Pera aí. Vamos, que eu estou com pressa. Ele disse: mas eu amo tanto a minha mulher. Agora há pouco eu estava falando no telefone para ela o quanto eu amo ela. Ele disse: você está com medo, sabe do quê? Do Ricardão. Que você vai morrer. A tua mulher vai ficar com outro. Vai levar ela para passear. Vai levar ela para rezar, que ela gosta. E não é nada ilícito. Por quê? É até que a morte o separa, né? Então, você está com dor aqui e está com dor aqui em cima também. E aí entraram no acordo. Sabe quanto tempo a morte deu para ele? 5 dias. Você tem 5 dias para você resolver a tua vida. Daqui 5 dias eu venho. E diz que a morte anda com aquele arco assim, né? Não sei se é por causa disso que os bispos têm. Cadê? Não. O bispo é por causa do cajado, né? Perdão. Porque o bispo às vezes pega a gente pelo pescoço também. A morte, Aí diz que a morte saiu e ele já pegou o telefone para ligar para a mulher. Oi, amor. Tudo bem? Ué, quem está falando? Sou eu, teu marido? Ué, mas não é que eu nunca te tratei assim, amor. Sei lá, sabe o que eu estava pensando? Só Deus sabe o que vai ser da gente daqui 5 dias, né? Amor, eu estava pensando, o que você acha da gente sair para passear? Vamos para a Canção Nova? Será que aquele padre não atende confissão, amor? Nas férias, que nas férias, amor? Vamos já. Eu ia viajar, não vou mais, amor. Pera que eu estou indo, vou deixar tudo. Se a gente soubesse, né, gente, que ia ser meio já, a gente não abandonaria tudo também? Hein, filha? Olha aqui para mim, não disfarça não. Se você soubesse que ia ser tão rápido, como aconteceu com aquela pessoa que você ama, que de uma hora para outra foi, e você até hoje fica pensando: por que eu não disse mais que eu amava? Por que eu não convidei para tomar um cafezinho comigo? Por que eu não reparei mais? Eu sinto que esse acampamento, filho, vai preparar você, porque eu vou dizer, você vai se tornar uma pessoa bem melhor que você já é. Vai. Eu digo sempre com orgulho. Eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer, por exemplo, para os meus pais, essa frase: eu te amo. Porque é questão de costume. Lá em casa a gente acostumou a pedir bênção para a mãe e para o pai, por exemplo. Mas tem costumes que a gente não teve. Que abraçar, dizer eu te amo. Ainda ontem, a minha mãe, toda orgulhosa: ai, filho, eu vi você na Canção Nova. Você está aí, né? Nem me falou, metida. Mandou um coraçãozinho. A mãe tem tanto orgulho de você. Como é gostoso ouvir isso. E eu poder mandar um coraçãozinho para ela e dizer que eu amo ela também. Porque a gente, quando vai caminhando com Deus, a gente vai entendendo. É assim que Deus vai fazendo. Ele vai nos preparando. Você já parou para pensar, filho, que se a gente fosse eterno, a gente ia deixar sempre para amanhã as coisas e a gente não ia fazer nada? Não, a gente não é eterno. A gente não sabe o dia de amanhã, é incerto. Diz a palavra que havia um homem que dizia assim: eu vou ajuntar bastante coisa no meu celeiro, porque
eu quero me regalar, quero comer, quero beber. E aí a palavra de Deus diz assim: ainda hoje o Senhor vem te buscar, ainda hoje você vai ter que prestar conta da tua alma. Eu digo assim, a palavra em Filipenses 1:21 nos revela que é interessante a gente viver a cada dia, porque a gente não sabe se vai ser o hoje. O Padre Léo gostava muito de tocar no coração da gente. Eu acho que uma das pregações mais fortes que ele fez foi quando ele já estava naquele declínio natural. Quem lembra daquela pregação, buscai as coisas do alto? Parece que ele já estava pressentindo, né, gente? Que os dias dele aqui estavam para findar. Quem é esse homem hoje? Um santo homem, né? E ele dizia daquele texto: buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Por que buscar as coisas do alto? Porque Colossenses 3:1 nos revela que a nossa vida está escondida com Cristo. Então buscar as coisas do alto significa procurar, aspirar, buscar, não deixar para amanhã. Você tem os sacramentos da igreja? Você está com a confissão em dia? Você tem dito eu te amo? Tem perdoado as pessoas? Porque às vezes está guardando ranço aí. Que besteira, filho. Às vezes são sangue do mesmo sangue, pessoas parentes que não se perdoam. Não adianta pedir desculpa depois, é já. A morte nos traz essa dinâmica de preparo para a partida. Um dia a gente vai perder e vai ser bem mais suave se a gente disser assim: eu amei, eu fiz o que eu podia ter feito. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quem aqui assistiu a canonização de Carlos Acutis? Vocês viram o semblante daquela mãe? Gente, o orgulho daquela mãe. Sabe o que o Senhor dizia no meu coração? Sabe por que essa mãe hoje está orgulhosa? Porque ela preparou o filho para o céu. O Senhor me fez entender que a minha missão como padre é preparar as pessoas para ir para o céu. Eu tirei da minha vida um medo da morte eu nunca tive, mas eu confesso que eu tinha muito medo de perder. E a minha missão como padre é preparar as pessoas para a partida, é preparar as pessoas para o céu. Então hoje, quando eu vejo minha família na igreja, gente, parece que eu sinto assim: o dia que eu perder vai ser mais leve, porque eu entendo que eu estou cumprindo a minha missão, eu não estou deixando a desejar. É claro que tem muita coisa que eu preciso melhorar, só Deus sabe. Se a morte chegasse para mim e dissesse que eu tenho só 5 dias, tem muita coisa que eu ia correr atrás também. Então também esse acampamento é para mim. Põe a mão nesse coração aí. Quem crê que um padre, um pregador da palavra possa falar em nome de Jesus, diga amém. Você crê de fato, filho, que um padre, ele pode ser boca de Deus e que cada pregador que vai estar aqui vai estar anunciando as verdades da palavra, sim ou não? O padre que age na pessoa do próprio Cristo, eu dizia ontem aqui, essas mãos aqui foram ungidas. E essas mãos, quando a gente coloca sobre o pão e o vinho, ali começa o milagre da transubstanciação. Por quê? Porque é pelas mãos de um sacerdote. Essas mãos, diz a palavra, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Essas mãos podem expulsar demônios. E o Senhor me pede para estender a mão sobre você agora. Você que aqui está, você que está em casa, o Senhor vai estar tirando com a mão esse medo de perder. Assim como o Senhor revela que essa pessoa que morreu na fé está com Ele. E vou dizer para você, tem pessoas que talvez você chegou até ter dúvida se está no céu ou não. Eu preciso ser muito claro para você, filho. Se até um ladrão que acreditou nele, ouviu ainda hoje estará comigo no paraíso, essa pessoa que você sabe que talvez levou uma vida desenfreada, mas tinha Deus no coração. Essa pessoa tinha um coração gigante. Essa pessoa também não é digna da misericórdia. Acalma esse coração. Santo Agostinho chega a dizer assim: só não herdarão o reino dos céus os intolerantes, porque não vão nem suportar tanta misericórdia. Deus maravilhoso. Eu quero, Senhor, nesse momento, abençoar esse filho, essa filha que está aqui no acampamento, ouvindo a palavra. Quem está em casa, nesse imenso Brasil,
Quantas pessoas sendo tocadas, curadas e dando novo significado para a morte. Que o Senhor possa tirar todos os traumas, inclusive, Senhor, que esse filho e essa filha possa viver a partir de hoje uma vida tão leve, não deixando nada para amanhã, fazendo tudo hoje, porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra é transformadora, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, e o Senhor está tirando nesse momento pessoas com traumas de morte. O Senhor está restabelecendo na vida de muitas pessoas a volta à vida. Eu vou dizer que o mundo vai ganhar um novo sentido para você. Pessoas com depressão pós-luto. O Senhor me dá uma imagem de Nossa Senhora. Escute isso, mãe. Nossa Senhora com uma criança no colo, fazendo assim, ó. Sabe aquele filho que você perdeu? Sabe aquela criança que se foi, que você não aceita? Me deixa imaginar isso daqui, porque é como se Nossa Senhora dissesse: Nossa Senhora está cuidando, está nos braços dela, é um anjo. Um dia você vai chegar no céu e vai dizer: meu Deus, que maravilha é isso daqui, e Nossa Senhora vai poder entregar nos braços, e que é teu, está aqui, mãe. A gente vai entender muita coisa lá. Lembra daquela mãezinha que talvez até o cheiro dela te faz falta? Chega lá na casa, você parece que aquela casa ficou um buraco, a família não é mais a mesma. Volte a preparar as pessoas para o céu da tua casa. Vai ter um reencontro. Vai ter esse reencontro, você vai poder rever essas pessoas lá. Fique em pé, por favor, filho. Tem uma pessoa aí do teu lado que eu sinto assim, que é como se o padre mexesse mesmo na ferida. Posso pedir para você? Talvez seja uma pessoa conhecida, mas talvez não seja. Você pode emprestar teus braços para Jesus, para essa pessoa ganhar um abraço? Diga para ela: dá licença, meu irmão. Você aceita esse abraço? Talvez seja um abraço de consolo. Talvez seja um abraço porque você tem medo. Você que está em casa, tem alguém aí que você poderia abraçar e dizer: fique tranquilo, o Senhor está dizendo através desse padre: está tudo bem, o paraíso nos aguarda, essas pessoas estão bem. Quem sabe até hoje essa pessoa não vai ganhar um eu te amo, uma frase como essa: me perdoe. Deus maravilhoso, eu creio naquilo que o Senhor tem como promessa da nossa vida. Exandalabacere canta labalabassulelelele, xindalabasanda canto labacirelelele, relabalabassanda labasanda labacirele canto labalabala. A imagem que o Senhor me dá é de pessoas que saindo do túmulo, pessoas que diante da morte, diante do sofrimento, acabaram também se enterrando junto com aqueles que se foram. E à medida que o padre ia trazendo a sua colocação, essas pessoas iam sendo arrancadas desse túmulo, que elas próprias foram colocando dentro de si mesmas. Estão saindo, estão sendo libertas, estão respirando novamente. É vida nova que o Senhor está concedendo. Que paz maravilhosa, que paz maravilhosa. Podemos ir cantando o ministério. Feche teus olhos um instante para encerrar esse momento. Olha a imagem que o Senhor vai te dar agora. Tem a imagem de algo maravilhoso. Veja como é o paraíso, filho. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está sorrindo para você agora? Feche os olhos e perceba. Não é essa pessoa que você tem saudade? Quem é essa pessoa? O Senhor me dá uma imagem de uma pessoa sorrindo e fazendo assim para você: está tudo bem, eu estou bem, eu estou no paraíso. Acalma esse coração. É o Senhor nos preparando. O céu, convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo.
Puxa assim comigo o ar agora. Solte. Quem está mais preparado para o céu agora? Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode ser bem forte, porque a mensagem foi na alma. Ele é o autor da vida e da morte. Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor.